Boa tarde para você que acompanha esse nosso especial. Estamos aqui em Ibiúna, uma cidade que fica a 60 quilômetros da capital paulista, aí, um pouquinho mais de uma hora, pegando ali a Raposo Tavares. E é uma das cidades que vai receber audiência pública do orçamento para o ano que vem, né? Voltando a falar sobre a importância da audiência pública do orçamento, é justamente o momento que a população das cidades tem para falar diretamente com os deputados estaduais da Lesp, mostrar quais são as necessidades. A audiência por aqui vai acontecer somente, né, no dia 19 de novembro, né? Aliás, 19 de setembro, às 18 horas, vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Ibiúna, onde estamos neste momento. Mas a gente já veio por aqui, né, para começar a entender quais são essas demandas e justamente para falar sobre as demandas no setor de segurança, que eu tô com o Marcelo Godinho da Silva, que foi comandante da Guarda Civil Metropolitana, também secretário aqui de segurança do município e atualmente, né, também faz patrulha nas ruas, é isso, né? Claro. Queria saber com você, inclusive, qual que é o cenário que a gente tem aqui da segurança pública no município de Ibiúna, quais são os tipos de ocorrências que vocês costumam atender? Olá, boa tarde, né, meus amigos que acompanham a nossa TV Lesp. Primeiro é um prazer, agradeço o convite de poder conversar um pouquinho e falar sobre o nosso município de Ibiúna. Hoje especial sobre segurança, né? Realmente o nosso município ele tem uma característica diferente de ocorrências do que a gente está normalmente habituado, né? É um município com uma extensa área rural, isso realmente dificulta muito. Eu gosto de falar de alguns números. Nosso município ele tem mais de 1.000 km², são 1.058. A área rural é a maior parte. Temos hoje a segunda maior população rural do estado de São Paulo. A gente só está atrás da capital, com quase 49 mil habitantes na área rural. Então, temos muitas ocorrências na área rural. Hoje, posso falar que temos um destaque muito importante sobre Maria da Penha. A gente desenvolveu um trabalho novo, né? A guarda em si, novo, e são cifras que não apareciam. Então, hoje a gente pôde ver realmente que é preocupante o número de ocorrências que tem assim. Nos bairros temos, sim, ocorrências diversas, infelizmente, com roubos, com furtos, que hoje é um mal da sociedade, né? Enfrentamos algumas dificuldades, que eu tenho certeza que os municípios pequenos passam por isso, né? O efetivo geralmente não é suficiente para cobrir toda a extensão. O nosso centro ele fica geograficamente não muito bem localizado. Então, o centro fica numa ponta da cidade e os bairros se estendem. Então, tem alguns bairros que passam de 50 quilômetros para atender a ocorrência. Então, o tempo de resposta acaba dificultando muito. Claro que, por ter uma área rural também, a gente tem um desgaste um pouco prematuro das viaturas. Então, é comum, né, demorar um pouquinho mais para chegar nesses bairros, que os municípios hoje pequenos não têm a capacidade de estar trocando de viatura quando precisa. Então, é comum das viaturas, apesar de ter um ano razoável, já estar numa situação bem delicada. E sabemos que toda manutenção demanda de uma burocracia, tem toda a burocracia que é natural do poder público, então isso demora para ter viaturas sempre em condições para atender esses bairros. Mas estamos nos esforçando muito. A guarda, que eu posso falar, que eu conheço, ela tem um trabalho muito vocacionado para a segurança pública. A gente tem a tendência a ser um pouco mais próximo da população, até porque, geralmente, a gente se instala no município e não sai dele, a gente só trabalha naquele município. Então, isso é comum de muitos GCMs, quando passam no concurso, vêm morar na cidade. Então, ele tem aquele sentimento de pertencimento e acaba sendo mais próximo da população. Então, isso nos ajuda para atender as ocorrências. A gente tem uma certa confiança, porque somos vizinhos de um, temos um parentesco com o outro, mas os desafios da sociedade são muito grandes ainda, né? Posso falar que hoje agradecemos ao governador Tarcísio, que ele conseguiu duplicar, licitou a duplicação da nossa Bom-Giro Nacal, vai trazer muito progresso, que é o que todo mundo gostaria mesmo, mas também traz junto problemas da sociedade, né? Então, será que estamos preparados para esses problemas que vêm junto com todo o progresso? Porque acompanha, né? Não é só as empresas que se instalam, não é só as pessoas que vêm morar pela facilidade de ter uma via duplicada, o trânsito fica melhor, e vêm os problemas juntos. Então, o efetivo suficiente nunca teremos, sabemos disso, que é um número que
porque o município não vai conseguir arcar com GCMs. Então, posso falar que precisamos de inteligência, precisamos de tecnologia. Você vê esse lindo trabalho que São Paulo fez, a cidade, com o Smart Sampa, né? Isso é um espelho para nós, é um exemplo, mas conforme eles fazem uma segurança de primeiro mundo, com certeza a criminalidade não quer enfrentá-la. Então acaba marginalizando essas cidades grandes que têm dinheiro para investir em tecnologia, em inteligência, e esses problemas da sociedade acabam esbarrando nos municípios menores, mais próximos de São Paulo. Então a gente tem uma preocupação com o Ibiúna. Então, a gente precisa de investimento muito em tecnologia, em segurança pública, em infraestrutura, que é a questão que eu falo de viaturas. A gente tem um trabalho muito bonito com o Canil aqui também, que precisa de uma estrutura um pouco melhor. Que eu falo que o município de Ibiúna é um pouco diferente da região aqui, que a gente tem o luxo de ter um hospital municipal. Então, é 100% de recurso público. Então, se você pegar o que o município investe em saúde, que a gente deve estar próximo de 30% agora, mais os limites que é obrigatório investir em educação, mas a folha de pagamento, que todo município pequeno fica próximo de 50%. Então, o que sobra para o prefeito investir em todas as outras secretarias é muito pouco. Então, eu vejo os prefeitos que vêm, têm uma preocupação, que eles sabem que precisam investir, e muitas vezes não tem recurso. Então, a gente depende muito da ajuda de deputados, que eles podem nos ajudar com emendas, com viaturas. O governo do estado também, ele tem programas maravilhosos. Eu lembro que teve há um tempo atrás, eles ajudavam o patrulhamento rural entregando viaturas 4x4. Então, o município que tinha uma área rural, ele ia lá e deixava uma viatura 4x4. A gente foi agraciado, mas como eu falei, como o desgaste é muito prematuro, nossa viatura já está velhinha. A gente faz o esforço para estar todo dia no bairro, mas às vezes não conseguimos. Então, a gente fica muito lisonjeado com o governo vindo escutar os municípios menores, porque como a gente não tem uma população muito expressiva, às vezes o retorno de urna não é tão grande como uma capital, como uma grande metrópole, e a gente se sente o patinho feio do Estado algumas vezes. Mas esse olhar que o Tarcísio está tendo para nós, municípios menores, é muito bom. Porque se ele conseguir ajudar a gente com esse investimento, não é só a Ibiúna que fica mais seguro, o Estado de São Paulo fica mais seguro. Então, eu acho isso muito importante, eu acho isso um investimento primordial. Você vê que a população hoje passou a olhar mais para a segurança do que há tempos atrás. Foi um fator de desempate em São Paulo, que estava muito próximo um candidato do outro. Ricardo Nunes, muito inteligente, investiu na guarda, investiu na segurança pública municipal e conseguiu, mais uma vez, a confiança da população. E nós, eu falo nós como guarda, como munícipe, ficaria muito feliz de que a gente pudesse contar com um auxílio assim também, com esse know-how que eles têm do que precisa para investir em segurança, qual a infraestrutura para investir em inteligência, porque às vezes o município não tem o técnico da área para aquele mínimo que a gente consiga integrar com esses programas como Muralha Paulista, que é muito importante. Então, eu acho que é um caminho muito frutífero que o governador está traçando. Estamos aqui de portas abertas para recebê-los e espero mesmo que isso possa angariar muitos frutos bons para a nossa cidade. Eu tenho várias questões para colocar, né, com essa sua resposta, mas um dos pontos, dos primeiros que eu queria abordar, é a questão até justamente da duplicação, né, porque a gente até vai falar daqui a pouquinho aqui na programação. A duplicação é uma demanda aqui da população, como você mesmo disse, que vai ser muito importante porque vai trazer progresso, mas você destacou, né, também esse certo porém de uma duplicação. E eu queria saber até como que o município pode se preparar para essa duplicação, né, inclusive uma questão que está próxima, de certa forma, a duplicação. Então, como o município, como também o próprio Estado pode ajudar vocês aqui a se prepararem para não ter essa implicação social na duplicação também? Então, eu vou passar do ponto de vista da segurança e posso citar alguns outros detalhes que eu acredito que vão contribuir. Com o progresso, que inclusive eu observei que há pouco o nosso governador deu já uma entrevista, que esse segundo semestre já começa as duplicações, em menos de um ano estará entregando. Então, não é uma coisa a longo prazo, né? Está aí, são 12 meses, se Deus quiser, já está pronta. Vindo esse progresso, eu vejo, primeiro, para a segurança, o principal é investir em inteligência, sim, né? A gente tem que saber quais veículos estão entrando, quem são as pessoas que estão vindo, quem está circulando, para que a gente possa também, num tempo mais rápido, estar fazendo uma leitura. Olha,
aumentou o número de veículos, aumentou o número de pessoas. Se eu sou uma empresa, eu quero estar próximo de São Paulo e eu vejo uma duplicação de uma rodovia nova, pedagiada, com segurança, eles têm todo o trabalho de socorro 24 horas que vem junto, tem ambulância, é um trabalho muito bonito, se você puder acompanhar da CCR. Nós não tínhamos e já passamos a acompanhar de como que eles trabalham com a infraestrutura. Eu levaria a minha empresa para lá, vai abrir empregos, vai abrir número de vagas, aumenta a população. Então não é só inteligência. E eu paro para pensar, onde vai estar a criança desse pessoal que vem trabalhar? Se aumentar a demanda de creche, a gente tem algum planejamento para ter mais creches? Para ter escola? O hospital vai aumentar o número de pessoas que vai passar para o hospital, porque você acaba ficando doente, ninguém escolhe ficar doente. Ele não vai poder voltar para São Paulo para buscar o atendimento médico, vai vir aqui no nosso hospital municipal. Com esse aumento de demanda, quanto tempo demoraria uma ampliação? A gente consegue ampliar nesses 12 meses que a rodovia vai ampliar? Então, a gente tem que fazer um trabalho de trazer, sim, um conforto para quem vir, uma segurança para quem vai se instalar. Na minha empresa, se eu quero comprar uma residência próximo de São Paulo e levar minha empresa, também tem que ser numa cidade segura. Se olha os índices lá, estão altos, de roubos, furtos, você vai escolher comprar um terreno lá? Então, a gente tem que trabalhar muito mais desses números para que a gente consiga trazer realmente esse progresso, preparado o município como se fosse uma extensão da região metropolitana de São Paulo. Então, acho que esses detalhes, eu tenho certeza que o município, o prefeito hoje tem uma equipe muito capacitada, ele deve ter, sim, já estudos próximos para apresentar para que esse orçamento consiga ter as emendas que são razoáveis para uma cidade pequena que não está preparada para todo esse fluxo de pessoas, de empregos, de problemas sociais que virão num curto prazo. Você deu algumas pistas, né, para a gente entender, porque a GCM vinculada ao município, enquanto temos outras corporações vinculadas ao Estado. Então, algumas pistas aí que você deu para a gente, queria que você confirmasse se eu entendi corretamente, mas até para melhorar o trabalho da GCM, uma questão que vocês precisam é que seja intensificado o trabalho de outras polícias ligadas ao Estado, que tem esse repasse de viaturas. É por aí mesmo? Não só do Estado, que a Polícia Militar e a Polícia Civil são muito importantes, com certeza. Eles auxiliam muito, mas como eu não tenho essa capacidade técnica para falar delas, eu vou ter um pouco mais para a Guarda Civil Municipal. Eu acho que se a gente estiver linkado na questão de inteligência com o governo do Estado, como eu citei Muralha Paulista, em tempo real a informação vai para os dois, mesmo que seja uma infraestrutura municipal linkado com a inteligência da Muralha Paulista, claro, como eu expliquei, com o know-how do Estado, para que passe para nós qual que é a melhor tecnologia para ser instalada, que consiga auxiliar, se Deus quiser, também com a infraestrutura para isso, para a gente ampliar um embrião que temos aqui. A gente só tem um embrião ainda do monitoramento, né? A gente consegue ampliar para essa área rural, como eu expliquei para vocês, é em tempo real que vai ter essa comunicação. A gente consegue se ajudar na rua, mas, como eu falei, o governo do Estado, ele tem 645 municípios para tomar conta. Então, imagina o tamanho da demanda de uma inteligência, do investimento. E hoje a gente está falando só do município de Ibiúna. Então, eu adoraria mesmo que ele pudesse um pouquinho disso nos auxiliar com infraestrutura, com tecnologia e, claro, os deputados, né? As emendas são muito importantes. Agradeço os deputados que já mandaram para nós emendas em todas as áreas, porque se ele ajuda um pouco no hospital, consegue sobrar um pouquinho para a segurança. Então, também é importante. Mas hoje, o que eu quis dizer sobre essa questão, essa interligação entre os poderes estaduais e municipais de segurança, só a população tem a ganhar com isso. Marcelo, eu queria te agradecer aqui pela disponibilidade, por dar um pouquinho desse panorama da segurança aqui no município de Ibiúna. Eu que agradeço, me coloco à disposição se precisar e com certeza estarei presente também para acompanhar as audiências públicas do nosso Estado. Lembrando que, como eu disse, né, é em setembro essa audiência pública que será realizada justamente aqui. Eu vou andar com você um pouco, Marcelo, aqui para a gente mostrar um pouquinho do ambiente aqui, né? Porque a gente está justamente no plenário aqui da Câmara Municipal. Aqui, ó, justamente ficam os vereadores, temos aqui todas as cadeiras dos vereadores. Inclusive, olha, uma coisa muito interessante, que aqui atrás nós temos uma galeria dos presidentes da Câmara Municipal, né, que foram aqui de
de Ibiúna. Inclusive, ao longo da programação, nessa última semana, nós mostramos no programa Nos Bastidores, aqui da rede, né, da grade da TV Alesp, justamente a galeria de presidentes que nós temos lá na própria Alesp. E aqui tem essa parte aí dos presidentes, desde quando a fotografia, né, existiu aqui, aqui no nosso país, e que foi possível documentar com fotos a vinda dos vereadores. Então, temos aqui essa galeria dos presidentes, aí a gente tem aqui essas mesas dos vereadores, a Câmara aqui é composta por 15 vereadores, temos alguns aqui que têm um lugar, inclusive, olha, esse equipamento aqui é um equipamento novo, né? Estava até entendendo com o pessoal aqui da Câmara que fica um tablet e é aqui que é feita a votação, né, dos projetos. Isso veio aqui para a Câmara faz cerca de 4, 5 anos. Antes era tudo feito no papel mesmo, a votação era feita no papel. Então teve aí essa mudança e é toda essa estrutura que vai receber então a população aqui de Ibiúna, né? A gente vai andar mais um pouquinho para cá para eu mostrar que justamente aqui, ó, separa os vereadores, né, quando tem sessão, quando tem uma audiência pública, essa porta aqui, ela separa justamente, e para cá fica a população que participa e que apresenta as demandas. Acredito que o Marcelo já participou de algumas, né? Eu participei de algumas, sim. E aí até, Marcelo, você me conta se foi isso mesmo, que eu entendi, mas pelo que me contaram, quando vem a população, ou usa uma tribuna que tem ali no cantinho, ou esse microfone vem parar aqui, e aí a população apresenta a demanda. Sim, sim. Como eu falei, cidade de interior, uma cidade pequena, a gente tem essa proximidade, os poderes também, né? A mesa diretora, muitas vezes ela abre a palavra à população e realmente, você acertou até o local, o microfone dos vereadores é cedido. Homenagens, claro, eles utilizam o púlpito, mas nessa troca de informação com a população, muitas vezes é cedida a voz diretamente ao povo e eles conseguem trazer demandas aqui para os vereadores. E aí, inclusive, né, a população também, na audiência pública, agora em setembro, deve ficar aqui nessas cadeiras. Nós temos essa escada aqui cheia de cadeira, lá em cima ainda tem mais cadeira, aqui ao lado também temos cadeiras. Então, essa daqui vai ser a estrutura que vai receber a audiência pública do orçamento aqui em Ibiúna. E o Marcelo, né, contou pra gente essa questão da duplicação da rodovia, e nós falamos mais cedo com diversas pessoas também, né, munícipes aqui, colegas do Marcelo, que moram aqui na cidade de Ibiúna, e uma das pessoas que nós conversamos foi a empresária Luzita Camargo, e ela contou pra gente justamente, né, ela tem ali uma fazenda, ela começou na produção de queijos artesanais em 2010, ela comprou essa fazenda aqui, e demorou ali alguns anos para conseguir, de fato, vender esse queijo. Ela contou um pouquinho pra gente da história dela, inclusive, essa semana, o produto dela recebeu um prêmio da Confederação Nacional da Agricultura e em 2 anos, né, desde 2023, os produtos dela vêm colecionando ali medalhas, né, reconhecimento, não só aqui no Brasil, mas reconhecimento internacional. E justamente essa questão da duplicação da rodovia foi uma demanda apresentada pela Luzita, que vive, obviamente, da produção, né, artesanal aqui na região, mas também vive muito do turismo. Vamos conferir o que a Luzita falou. Foi um caminho difícil, não foi nada fácil, porque todo produtor rural, ele começa na parte produtor rural que começa a fazer queijo, que extrai leite, ele começa a fazer o queijo na cozinha de casa, e é proibido vender queijo, né? Então a pessoa, ela é uma pessoa que está fazendo algo clandestino e ilegal, e eu não sabia disso, né? Quando as pessoas começaram a querer comprar queijo, eu falei, e agora? Né? Fui buscar uma forma de me legalizar e era assim quase impossível para o pequeno. Então, nós tivemos assim, uma luta incrível nesse sentido. Em 2020, nós construímos um laticínio artesanal a duras penas, porque, né, a lei era muito exigente. E aí a gente lutou muito pela Associação Paulista do Queijo Artesanal para conseguir uma lei, né, para o pequeno produtor, e assim a gente realmente conseguiu, né. Junto com essa produção, nós abrimos a nossa propriedade para receber turistas. Por quê? O produtor, ele precisa agregar valor, né, para o seu produto. E para a gente revender para quem vai revender, encolhe muito nessa margem de lucro, né, que já é pequena. E aí, com a beleza da nossa cidade e da nossa propriedade, que é maravilhosa, né,
pela natureza, né? Então, a gente tem uma alegria enorme de estar ali, nos faz muito bem. E aí a gente resolveu abrir para o turismo, e esse turista ele chega até nós, ele compra o queijo por um preço muito bom, assiste a ordenha, vê as bezerrinhas, né, faz a degustação de todos os queijos, escolhe o que quer comer, a gente faz as tábuas. Então, isso foi muito importante, né, para nós, e eu acho que para a cidade também. A gente tem trazido bastante turista para a cidade. A gente necessita demais. Nós temos a rodovia Bugiro-Nacal, que começou a duplicação, parou, e está bem caótico, porque eles estão recapeando coisa que já era para estar duplicada e pronta. Então, aí eu já tive várias reclamações de turistas que estavam no caminho e voltaram, porque ele está naquele processo de SIGPAR, e é uma coisa sem fim, né? Isso é muito prejudicial, né? Então, claro que a gente precisaria também um apoio para poder fazer a nossa divulgação dos artesanais, né? Eu sou uma propriedade de turismo rural, então, puxa, se a gente tivesse essa divulgação nesse caminho, né, quando entra na Bugiro-Nacal, depois da Raposo, que, olha, existe propriedade de turismo rural, então a gente precisava dessa lei que nos apoiasse para divulgar nosso trabalho, não só o meu. O Almir Silva, né, um dos comerciantes mais antigos aqui da região, inclusive ele ainda chefia ali, né, uma das lojas mais antigas aqui de Ibiúna. Ele é a terceira geração já que conduz esse comércio. E ele também atualmente é presidente da Associação Comercial aqui da região, e ele também foi na mesma linha da Luzita. Vamos ouvir. A necessidade aqui em Ibiúna a gente tem o forte aqui é a agricultura, mas tem uma demanda bem grande do turismo, né? Então a gente, eu acho que meio que carece um pouco dessa infraestrutura turística, assim, para um apoio maior, né, assim, do turismo. Acha muita falta de uma estrutura agora na parte, por exemplo, viária, né, para vir para cá. Isso aí está com muita dificuldade e a gente está pleiteando e parece que vai sair alguma duplicação na nossa Bugiro, que vai ser muito importante para nós, pelo fluxo de turistas para vir, né, vai ter uma coisa. E também aqui uma zona muito importante na zona agrícola, do hortifruti granjeiro, que vai ter um fluxo bem melhor e maior, né, assim, da logística de transportes, enfim. E no turismo, né, tendo turismo, o comércio da gente é toda uma alavanca, né, para todo mundo. Sempre qual que é a necessidade no setor de educação, e conversamos com a Jacira Lins dos Santos. Ela é diretora de uma escola que tem 400 alunos, são 200 alunos por período, e ela falou muito sobre a infraestrutura precária dessas unidades e como é necessário ampliar toda a unidade e essa estrutura, né, esse local que os alunos têm para ficar. Vamos acompanhar. Para mim, eu tenho toda essa passagem, né, por sala de aula. Eu digo, se tem uma coisa que eu conheço e sei e gosto, é sala de aula, né, tá na veia, é professora na veia. E aí vim para Ibiúna e desde então o que eu vejo em Ibiúna? O que sempre foi, né, muito difícil aqui? A estrutura física de escolas. Então, assim, Ibiúna, a gente pensou muito em relação à municipalização, que a gente ia ter muitos ganhos. E aí, essa foi uma parte que a gente viu que não foi muito bem administrada, infelizmente, né? E a gente tem essa demanda muito precária de escola do físico, né? Do espaço físico. E tanto para os professores, né, a questão mesmo de se deslocar de um local para o outro. É um município muito grande, vocês sabem disso, né? Ibiúna tem essa geografia bem específica. E a gente vem, né, nessa, vou dizer, pleiteando sempre melhoras, né? Sempre fui professora que participei de Fundeb, de conselhos da educação, então sempre procurei saber muito sobre, né, o município que eu trabalho, o município que me dá realmente ganha-pão. E essas defasagens assim mesmo, muito, volto a falar, da precariedade das escolas, de escola realmente que hoje foi feita especificamente
para aquele fim. Creche muito deficitário com relação aí tem que estar achando locais, né? Lugares aqui, lugares ali. A gente não tem uma sede da educação própria, né? Então, assim, são muitas coisas para se buscar. Eu trabalho hoje na escola, que foi a primeira escola construída para o município, né? Então, as outras já tinham o prédio que era do Estado e já tinha uma estrutura diferente. Vou citar aqui o nome da minha escola, o Padre Lídio Mantovani, foi a escola feita para o município na época. E pegaram, até tem um privilégio do espaço. Então, o espaço, eu tenho um espaço de salas, mas eu não tenho espaço para intervalos. Eu tenho que fazer 4 intervalos hoje porque é muito pequeno. Então, os espaços são pequenos, né? Precisava realmente pensar melhores em que locais construir escolas. Porque faz tempo que não é, aí fica aquela história do puxadinho, sabe? Fez ali, aumentou, tentou colocar ali mais uma sala, mas aí você já vem aí para o lado do aluno. Cadê o espaço do aluno depois de recreação? Não tem, em Ibiúna não se foi programado uma creche, vamos construir uma creche. Não teve esse momento. E aí, a velha história esse local dá para tantas crianças. Mas a demanda é grande, acaba acumulando criança demais, né? E aí geram outros problemas que a gente sabe. Ninguém gosta de trabalhar fora do seu padrão. Hoje todo mundo entende muito dos seus direitos, né? E, enfim, eles existem, a gente tem sim que trabalhar por eles, mas essas questões, elas são muito antigas aqui. Nós mostramos mais cedo, né, essa galeria dos ex-presidentes aqui da Câmara Municipal de Ibiúna, e entre eles tem o José Gomes, conhecido como o Seu Linense, que foi presidente da Câmara em 1977 e 78, foi vereador por 16 anos e é uma das pessoas que mais conhecem a história de Ibiúna, né, Seu Linense? Segundo dizem, não é? Mas ainda falta. Eu continuo pesquisando. Eu queria, então, aproveitar para entender com o senhor como é que Ibiúna foi criada, qual que foi o pontapé inicial para essa cidade? Os primeiros habitantes, geralmente, foram os índios, né, que abriram o primeiro caminho e deram os primeiros passos. Mas a criação da freguesia de Una foi em 29 de agosto de 1811, por requerimento do capitão Salvador Leonardo Rolim de Oliveira. Eu sempre digo que foi um ano feliz para Ibiúna, porque nesse mesmo ano, em 25 de fevereiro de 1811, nasceu aqui Jesuíno José Soares, que passou depois a Jesuíno José Soares de Arruda, fundador do município de São Carlos, um dos mais importantes municípios do estado. E o nome primitivo era Una. Então a freguesia de Una foi aos poucos avançando, até que em 1850 se transformou em município, né? Atingimos então, portanto, a hegemonia de tocar um município, não mais uma freguesia, né? E mesmo assim foi crescendo devagarinho. Nós tivemos o primeiro prédio público inaugurado em 1886, que foi a cadeia e delegacia de polícia. Hoje é o Fórum da Comarca de Ibiúna. E o nosso segundo prédio público só foi em 1940. A escola era o Grupo Escolar de Ibiúna, que depois passou a ser Grupo Escolar Laurinda Vieira Pinto, né? A primeira professora de Ibiúna, que o primeiro professor
foi Quintino Volfango de Lima, né? E então, em 1857, se transformou em município, né? E aí, em 31 de dezembro de 1857, foi declarada instalada a Câmara Municipal. E Ibiúna foi, então, crescendo devagarinho, né? Mas ela cresceu mesmo, foi de 1960 a 2000. A partir de 2001, nós estamos 24 anos esperando que venha um bom prefeito que continue aquele progresso, não é? Até porque hoje, além de nós sermos um município essencialmente agrícola, estamos com nossa alimentação na mesa de milhões de brasileiros diariamente. Nós nos transformamos em 2020 em estância turística. E a estância turística de Ibiúna, ela vem crescendo muito no meio rural. Se você procurar produtos, como você falou aí do queijo, está lá na zona rural. Os chopes, não sei se está lá na zona rural. E temos mais outras criações de produtos que estão lá juntamente com a produção agrícola, lá no meio rural. Agora, Ibiúna, no meu entender, ela precisa avançar mais na educação, precisa avançar mais na cultura, porque a cultura, a gente sabe, onde a cultura é pobre, falta educação. Onde a cultura é pobre, atrapalha o progresso. Onde a cultura é pobre, não se criam lideranças. Eu acabei de dizer, crescemos de 1960 a 2000. Então, está faltando liderança. Eu até ia te perguntar, né, duas questões, na verdade, que eu tive uma ideia a partir da resposta do senhor. Uma é para entender como é que passou, então, de Freguesia de Una para Ibiúna, como é que foi essa mudança de nome, o que significa Ibiúna também, né, porque tem ali um nome por trás, mas eu vou perguntar, depois eu faço outra questão. Na verdade, o nome primitivo é Y-Una, né? Que significa água preta, desculpe, que significa água preta. Mas alguns historiadores diziam que os índios não queriam significar como água preta, mas sim como terra preta. E nós ficamos, com o tempo, o I vai desaparecendo, ficou Una, né? E Una veio até até 30 de dezembro de 1943. Então, ela deixou de ser Una e passou a Ibiúna. Ibi significa terra, Una significa preto. Então, Ibiúna, na linguagem indígena, é terra preta. E agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho justamente sobre essa parte agrícola aqui na cidade, né? Porque a população rural daqui é a segunda maior do estado, atrás só da capital paulista. E a gente está falando de um município com cerca de 75 mil habitantes, enquanto a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Então, é muita parte da população mesmo rural. Então, eu queria que o senhor explicasse quais que são esses principais aí produtos rurais, né, que o povo de Ibiúna cultiva, e aproveitar para falar um pouquinho sobre essa parte também de natureza, né? Porque aqui é banhado por rio, tem represa, tem uma parte de águas e de Mata Atlântica aqui também muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Na expressão da verdade, o município ele perdeu muito da sua agricultura
quando apareceu a murcha bacteriana na batata, aquele limbo na mandioquinha, não é? Para ter uma ideia, naquela ocasião, o Ibiúna produzia 1.400.000 sacos de repolho, que tem mais ou menos 1 metro de altura. Você deita ele, vai deitando outros, você chega no Rio de Janeiro com a fila de repolho. Hoje ela caiu, talvez nós temos ainda aí a metade, né? A batata também caiu muito. A pinta preta no tomate também derrubou bastante nossa produção. Mas nós avançamos muito nas flores. Ibiúna hoje é um grande produtor de flores e avançamos muito nas hortaliças, não é? O que nós mandamos de alface, de repolho, de, como diz aí... Tem o coentro também, não tem? Tem o coentro, tem a salsinha, a cebolinha, é uma enormidade. Então, milhões de pessoas diariamente estão se alimentando de alguma forma com a produção de Ibiúna sem saber disso, né? E então a produção agrícola, ela realmente ainda é uma base importante da economia do município. Agora, o turismo aqui, ele pode se desenvolver muito mais, porque Ibiúna, ela atualmente está ela tinha 1.093 quilômetros quadrados. Agora perdeu um pedacinho ali para Piedade, mas mesmo assim está com 1.058 quilômetros quadrados. Agora, veja bem, nós temos o Parque Estadual do Jurupará, que são 26.000 hectares, 5% em Piedade e o restante todo em Ibiúna. É um lugar que se pode desenvolver o turismo, mas está lá proibido, ninguém passa, ninguém entra. Então, por isso é que eu continuo dizendo, temos que avançar na cultura, temos que ir mais longe, para que, além de ser uma instância turística, nós sejamos uma instância turística de verdade, de fato, né? E estamos ainda um pouquinho longe disso. Se bem que a última secretária fez um trabalho excelente, que nós estávamos na iminência de perder a instância turística. E graças ao trabalho dela, Sakura Nani, o Ibiúna ganhou um novo impulso. E eu espero que daqui para frente continue. Eu tenho esperança que o prefeito Mário Pires vai olhar muito bem para a cultura, porque a gente investir na cultura, você está investindo na educação, no desenvolvimento, no progresso, na criação de lideranças e também no turismo, porque a cultura é a mãe do turismo, não é? O turista que vai para Campos de Jordão, ele procura as belezas de lá. Os que vão para Imbu, procuram o que Imbu tem. E os que vêm para Ibiúna, tem muita coisa ainda para descobrir. Nós temos a Cachoeira do França, a Cachoeira da Fumaça, a Cachoeira do Bispo, a cachoeira aqui do Salto, tem aqui do Sorocabuçu, enfim, são todas cachoeiras que podem até dar um impulso maior no turismo de Ibiúna. E se o turismo de Ibiúna crescer, vai dar emprego para todo mundo, porque para mim é uma tristeza saber que no sábado e domingo
o jovem daqui tem que ir ou para Cotia, ou para São Roque, ou para São Paulo, porque Ibiúna não tem nada, né? Então é triste, nós temos que desenvolver muito aqui na cultura, mas muito mesmo, né? E se não investir na cultura, nós vamos ficar como estamos hoje, né? E a gente tem que lutar de alguma forma, procurar crescer, né? E a gente tendo, assim, condições de fazer alguma coisa, vamos fazer, né? Eu, com os meus 88 anos, estou lutando, estou fazendo um museu histórico agora. Se até desse para dar uma chegadinha lá, é pertinho aqui da prefeitura, para ver o que eu estou fazendo lá. Não está pronto ainda, eu quero ver se em agosto dá para a gente dar uma inaugurada, né, oficial. E estamos lutando aí para Ibiúna, né, que aqui, eu não me lembro o nome do jornalista que tinha um programa na Telefone de Ouro, não sei se é na Bandeirantes ou onde era, né? E ele fazia, então, a propaganda aqui de Ibiúna é o paraíso paulista. O que aconteceu? Veio para cá José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Bresser Pereira, enfim, até eles ficaram aqui no bairro da Cachoeira, que depois recebeu o apelido de Ninho dos Tucanos, né? E hoje já não estão mais aqui, né? Não, José Serra continua, tem alguns que continuam. Então, Ibiúna é uma terra abençoada, só que mal governada até então, infelizmente, viu? É a grande verdade. Seu Linense, até se o senhor conseguir inaugurar, né, o museu, em setembro tem a audiência aqui na Câmara, já vai estar prontinho para todo mundo que vier para cá conferir o seu museu, né? Se Deus quiser, eu tenho esperança nisso aí, né? Eu quero ver se agora, em agosto, eu já vou me dedicar 100% lá para deixar mesmo em ordem, né? Quero trazer classe de alunos para orientá-los, eles vão conhecer o que o município tem. Vou ver se crio também uma escolinha ali de história do município, para nós levar a cultura aqui para frente, não é? Porque Ibiúna ainda precisa de muita coisa, mas muita coisa mesmo, a começar da estrada, como foi dito aqui, né? Temos floresta bastante, muita água, né? A represa de Tupararanga, que não falamos, mas é um ponto importantíssimo, né? E uma represa que precisa ser cuidada, ser cuidada, tratada para não perder, porque bem feita ela é, porque eu vi que estourou não sei o que em Minas, estourou não sei o que aonde, né? A nossa aqui foi feita em 1913 e está aí firme. Foi feito, muito bem feita mesmo, né? E a água de Ibiúna, ela abastece São Roque, abastece Alumínio, abastece Piedade, Votorantim, Pilar do Sul, a represa de Tupararanga. Então, Ibiúna é de uma grandeza que ninguém sabe porque não tem comunicação, não tem uma... E a gente que tem tudo isso aqui não tem condições, né? Seu Linense, queria agradecer muito a atenção com a nossa reportagem. Muito obrigada por participar aqui conosco. Eu gostaria, inclusive, de salientar que é uma honra estar aqui na Câmara de Vereadores e ver o que eu criei. Aqui o primeiro aparelho de som, a galeria dos ex-presidentes, o brasão de Ibiúna e a bandeira de Ibiúna, mais do que você viu lá dentro, né? E teria condições de fazer muito mais.
Mas política é política e a gente vai até onde pode. Fiz a história de Ibiúna, escrevi o primeiro livro, já estou no terceiro, quero ver se tenho tempo de fazer o quarto e o quinto. E além do museu, estou fazendo também a Academia Ibiunense de Letras. Muito legal, seu Linense, obrigada. Ó, inclusive, como o seu Linense lembrou para a gente, né, os microfones aqui que a gente mostrou, a galeria, inclusive o que ele falou que a gente viu lá, que numa sala de reunião que tem aqui ao lado do plenário, tem uma série de livros. O seu Linense organizou todos os documentos que tinham aqui na Câmara quando ele foi presidente, né, como a gente disse lá em 77 e 78. Inclusive, o nosso cinegrafista Augustinho vai mostrar lá a foto do seu Linense em 77, 78. Seu Linense tinha aproximadamente 35 anos, né? Por aí. Por aí, então, era mais ou menos essa idade quando foi presidente aqui da Câmara Municipal de Ibiúna. E, como a gente disse, uma das pessoas que mais conhece, que tem lutado, né, pela cultura aqui do município, para manter também a história aqui do município vivo. Para a gente encerrar, eu vou passar alguns dados aqui, né, para a gente ter uma ideia mais ainda do tamanho de Ibiúna. Então, o município, como eu disse, fica a 60 quilômetros da capital paulista, cerca aí de uma hora e meia para chegar aqui, saindo da capital. São 75.605 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, né, o censo de 2022. Inclusive, quem vier para cá, né, vier visitar Ibiúna, vai ver logo na entrada um letreiro, mas logo atrás desse letreiro tem a estátua do lavrador, justamente trazendo uma homenagem ao trabalho dos agricultores, né? É um homem ajoelhado, ele está com uma planta, uma muda de planta na mão e uma enxada ao lado. Inclusive, tem uma árvore belíssima atrás dele, mostrando, então, esse tamanho da agricultura aqui do município de Ibiúna. Como o seu Linense contou para a gente, né, as hortaliças são muito fortes por aqui, a alface, inclusive, ao longo do nosso percurso aqui pela cidade de Ibiúna, vimos diversos caminhões carregados de folhas, né, folhas bem verdes, muitas plantações também, os agricultores recolhendo também muito dessa plantação. Então, tem essa parte rural que torna a cidade a segunda maior aqui do estado em número de população rural, né? Lembrando que são 75 mil habitantes. A maior cidade com população rural é a capital paulista, com 11 milhões de habitantes. O seu Linense também contou ali um pouco da história, né? Ela era um povoado pequeno lá na década de 1811, isso, a data eu tinha perdido, seu Linense, ainda bem que o senhor está aqui do meu lado para me soprar a resposta. Então, 1811 é uma cidade antiga, aí mudou até de nome, né? Era freguesia de Una, também povoado de Una, né? Era um povoado ali pequeno, e quando virou município, recebeu o nome de Una e depois Ibiúna, que é como é conhecida atualmente. O município é o terceiro mais alto do estado, uma característica que torna, né, justamente o destino ideal para aquelas pessoas que querem ter um contato maior com a natureza. A região aqui é cortada por um manancial de açudes, represas, ribeirões, rios e quedas d'água. Tem unidades de conservação da Mata Atlântica, um exemplo também o seu Linense falou, que é o Parque Estadual do Jurupará, é uma reserva administrada pelo Instituto Florestal, que está inserida em uma área de 26 mil hectares de Mata Atlântica. A cidade está localizada na maior parte na Serra de Paranapiacaba e no território tem diversas florestas nativas, cerrados, capoeirinhas, reflorestamento de várias espécies vegetais. O destaque aqui também, como o seu Linense contou, fica por conta da represa, que serve também de divisa para os municípios vizinhos de São Roque, Votorantim, Piedade e Mairim, que muitos deles que são abastecidos justamente por essa represa. E os munícipes, né, os cidadãos daqui vão ter essa oportunidade no dia 19 de setembro, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, de apresentar as demandas, como o seu Linense, que tem essa demanda pela cultura, pela educação, também a Jacira, que tem a demanda pela educação, ou a Luzita e o Almir, que tem essa necessidade da duplicação da rodovia, também o Marcelo, que apresentou para a gente essa necessidade de mais investimentos na segurança. Então, todos vão ter essa oportunidade
oportunidade de falar diretamente com os deputados aqui na Câmara Municipal e apresentar essa demanda durante o ciclo de audiências públicas do orçamento para o ano que vem. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.